A paz do Senhor para todos, quer trazer aqui uma palavra para a nossa edificação. Quem está com a razão, pós ou pré-tribulacionista? Eu sou pré-tribulacionista, eu quero defender a minha fé cristã. E aqueles que creem na pós-tribulacionista, creem que a igreja passará pela grande tribulação. Eu, como pré-tribulacionista, nós não cremos que a igreja passará pela grande tribulação, ok? Vamos ver o pastor, ele vai explicar sobre esta questão pré e pós-tribulacionista, ok? Paulo Júnior, ele é pós-tribulacionista e ele vai explicar por que ele não é pré-tribulacionista, ok? A igreja passa a grande tribulação e Cristo volta depois. Outra coisa, não existe arrebatamento e volta. É um ato único. Jesus arrebata a igreja no mesmo momento que ele volta. O arrebatamento não é secreto, porque ele é junto com a volta e ele é depois da tribulação. O dispensacionalismo não. O arrebatamento secreto arrebata a igreja antes da tribulação. Aí vem o anticristo e a grande tribulação. No final da grande tribulação, aí Jesus volta e destrói o anticristo. Não. Quer ver como? Eu não preciso interpretar, só ler. Verso 29. Logo em seguida a tribulação, depois da tribulação, o que acontece? O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, o que acontece depois da tribulação? Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. A volta como vai ser? Vai ser uma volta com os corpos celestes sendo abalados. A terra, que é o embaixador de Cristo, ela vai anunciar a volta dele. Então vai ser um tempo de abalos sísmicos, de abalos celestes, sinais na terra, no mar, nos céus, anunciando a volta de Jesus. Aí ele volta. O que ele faz? E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos quatro ventos. O que é isso? Arrebatamento. No mesmo momento que ele volta, ele reúne os escolhidos quatro lugares do mundo para os tirar daqui. Quando? Depois da grande tribulação. O que se dá aqui? O fim do fim. Jesus volta. A salvação da igreja. Pronto, até aqui para a nossa meditação nessa questão. Paulo Júnior ele ensina que a igreja passará pela grande tribulação, não existe arrebatamento secreto, não existe duas vindas. Arrebatamento e a vinda de Cristo será única. E quando Jesus virá, depois da grande tribulação, está lá em Mateus capítulo 24, versículo 29 ao 31, e o versículo 31 diz que Jesus vai vir, é nesse momento, 31, e quando o Filho do Homem vier, em sua glória, todos os santos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então ele diz que é nesse momento que haverá o arrebatamento da igreja. Ele é pós-tribulacionista, como eu sou pré-tribulacionista, como explicar esta questão? Primeiro, analisando a questão do pós-tribulacionista, o pós-tribulacionista, ele só crê que Jesus só vem depois da grande tribulação, ok? Agora vamos analisar essa questão. Jesus vem, o que acontece, o evento? Primeiro, os mortos ressuscitam primeiro, ok? Então, quando Jesus vier, os mortos ressuscitam primeiro. Então, eu quero pegar o versículo 31. Mateus capítulo 24, o versículo 31. Diz assim, 24, versículo 31. Que diz assim: E ele enviará os seus anjos com ele, um clamor de trombeta, aos quais ajuntarão os seus escolhidos desses quatro ventos de uma extremidade à outra. Então, o que é que vai acontecer? Jesus vem, a trombeta toca, ele vai escolher os seus escolhidos. Então, ele diz aqui que é o arrebatamento da igreja. Então, vamos lá. Se esse versículo é o arrebatamento da igreja, amém? Para nós, não. Para nós, Jesus vem, vai escolher os seus escolhidos. Ali será uma reunião entre o justo e o ímpio.
entre bode e ovelha, e haverá um julgamento ali, ok? Mas ele está dizendo aqui é o arrebatamento da igreja. Então, a pergunta que se faz para o pós-tribulacionista: haverá o julgamento da igreja? Não. Haverá o julgamento das nações? Essa é a pergunta que haverá para o pós-tribulacionista. Por quê? Se haverá o julgamento das nações, Jesus vem, os mortos ressuscitam, os vivos serão transformados, e os anjos vão enjuntar todos perante ele. Então a questão, como é que será o julgamento? Porque Mateus capítulo 25, versículo 31, veja: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta o bode das ovelhas. As ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então haverá uma separação entre bode e ovelha, haverá um julgamento. Agora vamos lá, primeira questão, analise. Jesus vem na visão pós, Jesus vem, todos os olhos verá. Então quando Jesus está vindo, o que acontece no primeiro evento? Julgamento das nações? Não. Primeiro evento que acontece é os mortos ressuscitando. Então, se os mortos ressuscitar primeiro, os mortos não podem chegar primeiro do que os vivos. Porque a Bíblia diz que junto, Tessalonicenses capítulo 4, 16 e 17, vai chegar junto. Então, se vai chegar junto, então Jesus está vindo, os mortos ressuscitam, só que ainda tem o julgamento das nações. Para ele, esse julgamento das nações é a ovelha, é a igreja. Então, se a ovelha é a igreja, olha, todas as nações serão reunidas diante dele e apartará um do outro, como o pastor aparta o bode das ovelhas. Então, por a ovelha à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então, quando ele separar bode e ovelha, os mortos já ressuscitou. A pergunta é, os mortos vai ficar onde? Esperando os vivos. O morto tem que esperar, porque só vai chegar junto no céu com Cristo quando os vivos serão transformados. Então, o morto que ressuscita tem que esperar. Agora, onde ele vai esperar? Continuando. Separa o bode e a ovelha. A um ele vai dizer: vende bendito meu Pai, possui herança que estava preparada desde a fundação do mundo. E ao outro: apartai de mim, maldito, para o fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. Então aqui haverá uma separação. Se essas ovelhas é a igreja, aí eu faço outra pergunta: a igreja vai encontrar o seu aonde? Se esse julgamento é no céu ou é na terra? Se esse julgamento é no céu, então os ímpios vai ser arrebatado também para ser julgado lá no céu? Não. Os ímpios vai ser julgado aqui na terra. Então essas ovelhas estão aqui na terra. E Tessalonicenses diz que a igreja vai encontrar o seu lugar. Se Cristo desce e faz essa separação, e essas ovelhas é a igreja, então vai encontrar na terra. Então a pergunta que se faz é: vai ser encontrada na terra ou no céu? Essa é a segunda pergunta. Terceira pergunta Mateus capítulo 25, versículo 34. Então dirá aos que tiverem a sua direita: vende bendito meu Pai, possuir a herança que está preparada desde a fundação do mundo. Vende bendito meu Pai, vende bendito meu Pai, possuir a herança que está preparada desde a fundação do mundo. Então veja só, milênio, nós cremos no milênio literal, ok? Que Jesus vai reinar aqui na terra. Quem entra no milênio? Ele está dizendo: vende bendito meu Pai, possuir herança, as ovelhas, os salvos. Então, para ele, essas ovelhas é a igreja. Então, tá certo. Quem entra no milênio é a igreja. E os ímpios entram no milênio? Não. Se os ímpios não entram no milênio, é porque os ímpios serão destruídos. Mateus capítulo 25, versículo 46. Diz assim a palavra do Senhor: então, a este para o tormento eterno, mas para o justo a vida eterna. Então, haverá uma separação entre o justo e o ímpio, o bode e as ovelhas. Os bodes vai ser destruído, as ovelhas vai entrar no milênio com Cristo. Agora vamos lá, na visão pós-tribulacionista, quem é que entra no milênio? Só os salvos. Então, se entra no milênio só os salvos, porque os ímpios foi destruído, a pergunta que se faz, Apocalipse capítulo 20, versículo de 1 ao 3, diz que o diabo será preso para não enganar as nações. Que nação são essas? Se só entra os salvos no milênio, ok?
Que Deus abençoe, que essa palavra seja uma palavra de edificação. Falar na questão do arrebatamento secreto, só no próximo vídeo a gente poder falar. Mas ok? 3 coisas aqui para o pós responder. Primeira, ressuscita os mortos. Vai ter que esperar os vivos ser julgados junto com os ímpios. Então os mortos têm que estar em algum lugar, esperar os vivos ser transformados. Porque ele não pode chegar no céu primeiro. Segundo, se as ovelhas é a igreja, então a igreja vai encontrar o seu aonde? Nos ares ou na terra. E terceiro, quem entra no milênio, porque Satanás será preso para não enganar a nação. Para o postulacionista só entra os salvos, que é a igreja. Então a igreja vai ser enganada novamente. Ok? Que Deus abençoe, que essa palavra seja uma palavra de edificação.